Vamos lá, pessoal, último bloco de nossas aulas. Se a gente entender um pouquinho ali, 2, 3 minutos, peço a vocês já as devidas excusas, mas vamos seguir. A gente apresentou todos os conceitos, acredito que dá para falar sem precisar de correria do que falta para a gente dizer. Então vamos lá. Vamos agora para os incisos do B, lembra? Seguindo isso. Então vamos lá. O juiz de garantias não é juiz inquisidor, eu lembro para vocês. Por que ele não é inquisidor, professor? Porque segundo o terceiro A, ele não tem iniciativa de tomar as decisões. Ele só pode agir quando provocado, tá bom? Mas ele, claro, ele vai auxiliar nas investigações, seja para garantir o direito do país, o interesse da persecução estatal, claro, ele vai examinar sempre a legalidade de tudo que está sendo feito, mas também preservar as garantias fundamentais do investigado. Dito isso, então vamos lá, olha lá. Inciso 1, receber comunicação imediata da prisão nos termos do caput do artigo 5º da Constituição. Do inciso 62, não é isso? Do inciso 62 do caput do... Não tem o que falar aqui, pessoal. Olha, sempre que o cidadão for preso, ele tem que ser levado na audiência de custódia, então não mudou muita coisa não. O juiz precisa ser comunicado da prisão. 2, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Mais uma vez, segue aqui, cidadão foi preso, tem que ser levado para a audiência de custódia. 3, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que esse seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, também não tem muita modificação, está aí para vocês, tenham cuidado com ele. 4, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E aqui, meus amigos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu coloquei até um nono ali perto dele, vai ficar a janelinha do nono na frente, porque são consequências umas das outras, e a gente tem que ter cuidado com as interpretações que não podem ser tão extensivas assim no processo penal. Então vamos lá, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Qualquer, pessoal. É o inquérito policial, é o PIC do MP também. Há quem fale que inclusive é a investigação da defesa. Então, se foi criada, claro, a defesa está amparada ali, em dúbio pro réu. Se ninguém está investigando nada, mas a defesa está investigando por uma futura necessidade, claro, ninguém vai avisar o juiz, olha juiz, eu estou me investigando aqui, tá bom? Então vamos ter cuidado. Mas o juiz tem que ser comunicado de qualquer investigação criminal. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a instauração. E aqui, meus amigos, olha, o juiz ele tem que saber do inquérito e tem que saber do PIC. E aí, ele pode mandar fechar o inquérito, ele pode mandar fechar o PIC? Pessoal, vamos ter cuidado, porque a interpretação descuidada diria que sim, porque ele tem que examinar, ele vai ser informado para examinar a legalidade do procedimento investigatório. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, olha, o juiz ele não tem competência para julgar o MP que atua sobre ele. A competência funcional de prerrogativa é do tribunal que está acima desse juiz. Então, o juiz ele não poderá, por si só, determinar o trancamento do PIC, tá bom? Mas ele pode sim, por força do inciso 9, ordenar o trancamento do inquérito policial. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Medida cautelar é importante também, pessoal, grifem aí no material de vocês, observados o parágrafo 1º desse artigo. Que é isso aqui, professor? Acontece que esse parágrafo primeiro foi vetado. Por que, professor, foi vetado? Porque ele falava que era proibido ele tomar essas decisões com base apenas na videoconferência. Não poderia ter a decisão do juiz de garantias para tomar essa decisão ouvindo o cidadão, que é a obrigação do juiz ouvir por videoconferência. E o então presidente da República, que se acreditava que ia vetar todo o juiz de garantias, acabou vetando só essa parte, porque ele disse não faz sentido diante das tecnologias, diante das necessidades especiais de nossas investigações, da falta de juízes em muitos lugares, nós vetarmos o uso da videoconferência. Então, vedar, né? E aí ele acabou vetando isso que vedava a videoconferência, então a videoconferência hoje é possível. 6.
prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, como substituí-las, revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública oral, na forma do dispositivo. A crítica que se faz aqui, meus amigos, é que a investigação, o réu preso, é ali 10 dias, né? Só que aí, quando a gente começa a ler o pacote anticrime mais para frente, vai se falar em 15 dias. Olha, na verdade está aqui em inciso 8, ó, prorrogar o prazo de duração do inquérito estando o investigado preso. Era aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. O réu vai ficar preso enquanto a investigação corre por 10 dias. Depois ele teria que ter o relaxamento da prisão, só que antes não podia ser prorrogado, agora pode ser prorrogado, só que aí a crítica, prorrogado por 15 dias. É a primeira vez que a prorrogação pode ser maior do que o inicial. Então, fica aí a crítica. 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. A gente tem que ter cuidado aqui, pessoal, sobre as não repetíveis, que é o seguinte. Prova urgente é aquela que precisa ter o contraditório, ampla defesa, ser feito na frente do defensor, ou de um advogado ativo ou defensor público. E aí o exemplo clássico dessas urgentes é aquela testemunha que está prestes a morrer no hospital. Ok. Mas provas não repetíveis, em sua grande maioria, como por exemplo o exame pericial, que se não for feito ali naquele momento, sei lá, a cidadã apanhou do marido, Lei Maria da Penha, ok, vai fazer o exame de corpo de delito. Se ela for fazer uma semana, um ano depois, não vai dar os mesmos resultados do dia que ela foi agredida. Então, aqui não precisa passar pelo contraditório, pela ampla defesa, e não precisa da manifestação do juiz. Então, ficou um pouco meio que sem sentido, a não ser que a gente olhe para a situação daquelas provas que não são repetíveis, que foram pedidas pela defesa e que a autoridade policial, o Ministério Público, negou a sua investigação. Das competências, pessoal, ainda estão falando aqui, ó. 10. Requisitar documentos, laudos, informações. Decidir sobre inquéritos, sobre os inquéritos de interceptação telefônica. E a regra aqui, pessoal, eu destaquei para vocês, porque na lei da interceptação telefônica diz que o juiz pode determinar de ofício, e pelo que a gente lê aqui no 3A, no 3B, ele não pode mais, ele tem que ser requisitado. Então, decidir sobre, olha, requerimentos, ele não tem a possibilidade de ex officio mandar a interceptação telefônica. Professor, mas lá na lei mais específica, mas aqui está falando exatamente da mesma coisa, é algo bem específico. O juiz não pode mais determinar ex officio. Peço que leiam todo o resto, já existia antes, mas para ficar sistematizado. Olha, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, quem vai julgar é ele. Até a denúncia, até receber a denúncia, quem tem a competência para julgar todo o caso é o juiz de garantias. Inclusive, olha, o habeas corpus é uma garantia, é um writ constitucional que visa garantir o direito da liberdade deambular. Então, o juiz de garantias também tem essa competência. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. Pessoal, corrijam. Nosso legislador, de vez em quando, dá uma pisada de bola, ele não consegue revisar aquilo que ele estava fazendo, principalmente quando é reforma, né? Parece reforma de casa. A gente tapa o buraco e cria outro. Não é o 399, é o 396. Por quê, professor? Porque por 399, o juiz de garantias ia ter ali o condão de receber a resposta do denunciado, fazer a absolvição sumária, e isso não é mais poder, porque em canto nenhum dos outros incisos a gente vê essas competências para o juiz de garantias. 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito do outorgado, investigado seu defensor, de acesso a todos os elementos informativos, claro, salvo aqueles que estão sob sigilo, porque ainda estão em andamento, já temos súmula vinculante, e isso mesmo já está até no Estatuto da OAB. Terceiro C, meus amigos. A competência do juiz das garantias abrange todas as informações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399, de novo, pessoal, tenho que dizer para vocês o quê? 396, tá bom? Opa, professor. Vamos lá. 396.
9,6. Cuidado, as infrações de menor potencial ofensivo está dizendo, ó, a competência do juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto de menor poder ofensivo. Então, as de menor poder ofensivo já estão listadas aqui, aqueles procedimentos do juizado especial, criminal, os casos de... vamos lá, tem crimes e tem as... O tempo está correndo, professor. Contravenções penais, pessoal. Então, menor potencial ofensivo não precisa dar o juiz de garantias. Realmente ia sobrecarregar, ia tornar o processo ainda mais demorado. Muitas vezes a gente quer aqui o que? Garantir a máxima eficiência. Agora, professor, vamos pensar em situações específicas. Só ficou de fora esse pela literalidade da lei só, mas aí vamos pensar um pouco. Vamos lá. Se aplica aos tribunais, se é a interpretação mais fácil é dizer que sim, se aplica aos tribunais. Ah, professor, mas e a colegialidade? Pois é, temos duas correntes. O próprio Dias Toffoli, que defendeu o juiz de garantias na sua decisão de 15 de janeiro, diz que, por ser órgão colegiado, não há que se falar em imparcialidade. Tem mais de uma pessoa mesmo que um seja parcial. Mas aí, meus amigos, qual é a diferença daquele relator, daquela turma que votou unânime para dar cautelares para um juiz só? Então, o próprio professor Renato Brasileiro, ele defende, olha, ao que dá em Chico, dá em Francisco, temos que aplicar também aos tribunais. Mas vamos ver como é que vai ficar na decisão depois da decisão do STF, tá bom? Segundo, se aplica ao tribunal do júri. Pessoal, Toffoli diz que não, porque a decisão é colegiada do Conselho de Justiça. Existe uma segunda corrente, talvez até uma terceira, se vocês entenderem assim, de que, olha, na verdade não é por ser órgão colegiado, mas porque os jurados, o corpo do Conselho de Sentença, não tomou decisões antes. Agora, nós temos que garantir em qualquer hipótese que aquele juiz sumariante não tenha sido o juiz das garantias. Então, essa é uma segunda corrente. Ah, professor, é uma terceira. Vamos dizer que não precisa mudar o juiz sumariante, porque ele não vai decidir. Mas, pessoal, é o juiz sumariante quem vai fazer os quesitos, quem vai conduzir todo o inquérito. Então, fico aí com a posição, a segunda corrente do professor Brasileiro também. Cabe na Justiça Militar, professor? Tranquilamente, não tem nenhum óbice. Cabe na Justiça Eleitoral? Não. E aí é uma resposta simples, não vamos entrar de polemizar não. Por quê, professor? Porque a própria Constituição diz que a competência da Justiça Eleitoral é regulada por lei complementar. E o pacote anticrimes não é lei complementar. 5. A Lei Maria da Penha se aplica? Toffoli dizia que não, mas aí também concordo mais uma vez com o professor Renato Brasileiro. Olha, pessoal, a gente não pode criar um direito penal do inimigo. Toffoli diz, porque a nossa sociedade vive de uma maneira injusta, sexista e tal, e aí nesses crimes não precisa... Vamos lá. A gente está criando um direito penal do inimigo, claro. Nossa sociedade é injusta, nossa sociedade é sexista, nossa sociedade é machista. Infelizmente, nós temos que atuar de maneira a combater isso, aplicar com rigor a Lei Maria da Penha, mas não se cria um investigado de segunda categoria que não tenha prerrogativas de garantia. Então, não faz sentido o juiz de garantias que cabe para os outros processos, para os outros crimes, a não ser aqueles de menor monta, não ter direito aqui nos casos da Lei Maria da Penha. Professor, existe Ministério Público das Garantias? Não, pessoal, feriria o princípio do promotor natural. Aquele promotor, ele é parte, e a parte não precisa ser imparcial. Professor, quando é que acaba a competência do juiz de garantias? Quando ele recebe a queixa ou a denúncia. Professor, o juiz está vinculado, o juiz da instrução e julgamento está vinculado a alguma coisa do juiz de garantias? Nada, meus amigos, nenhuma decisão do juiz de garantias vincula o juiz de instrução, que pode mandar desfazer tudo, tranquilamente. Os autos que compõem a matéria da competência do juiz de garantias ficarão acautelados e não serão apensados aos autos do processo principal enviado à instrução e julgamento, tá bom?
Meus amigos, o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que o juiz das garantias participou do processo não vai ser dada a justificativa, não vai ser mostrado para o juiz das garantias ou para o juiz de instrução para ele não ser influenciado. Surge uma dúvida: o inquérito policial vai subir ou não? E aí a primeira corrente, pessoal, defendida pelo professor Vladimir Aras, é que sim, o inquérito continua subindo. Ele tem ali indícios de prova que o juiz da instrução de julgamento precisa analisar e transformar aquele indício em prova ou não, ou rejeitá-los. O professor Renato Brasileiro, e aqui eu me permito discordar dele, ele entende que não deveria subir para aquele inquérito policial, não influenciar na decisão do juiz, mas com todo o respeito, data máxima vênia, esse professor que eu acho brilhante, sigo bastante aí os conceitos dele, mas não faz sentido. Olha, o inquérito policial onde eu tenho aquela riqueza de instrução probatória. O juiz de instrução e julgamento poderá desconsiderar, porque ele não está vinculado às decisões do juiz das garantias. Ele não participou da investigação, então ele está tranquilo, ele está imparcial. Agora, ele tem que ter acesso aos elementos que foram colhidos. Então, nessa situação, eu discordo dessa segunda corrente defendida pelo professor Renato Brasileiro. Terceiro D, eu falei para vocês, é um grande absurdo. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º ficará impedido de funcionar no processo. Aí sim, meus amigos, é um absurdo. Por quê, professor? Porque ele está ferindo a disposição, sim, do nosso, como eu diria, da separação dos poderes. Então, quem tem a prerrogativa de falar sobre a organização interna do poder judiciário é projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário. Professor, 3E, o juiz das garantias será designado conforme as normas da organização judiciária. Olha a vacina do 3D, né? Observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados. Então, ele só está dizendo, olha, a gente confia que o Poder Judiciário vai dar um jeito de se organizar. E 3F, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento do preso, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa. Então, aqueles programas jornalísticos que a gente conhece, tem até muitas caricaturas, né? Que o cidadão era preso, aí era exposto lá, o pessoal mostrava rosto, mostrava tudo, o cidadão às vezes estava até embriagado, virava meme, e pessoal, qualquer cidadão, na verdade até os bichos, mas a gente tem que ter respeito, a dignidade da pessoa, é um momento ruim da vida de qualquer um para ser exibido para todo mundo. E se esse cara foi preso de uma maneira equivocada? Acontece. Então, olha o prejuízo para esse cidadão. Então, o 3F vai dizer que não pode ser exposto pela mídia, tá bom? Fugi mais uma vez, criei praticamente mais uma parte toda inteira. Vamos aí, acho que com uns 10 minutos a mais, mas eu fico feliz que a gente conseguiu vencer o nosso conteúdo de juiz de garantias. Muito obrigado e até a próxima.